Pessoal, ok? Tempo atrás, em questões de contradições periódicas e, e as datas, nos traz uma comunidade ligado aos climas de satisfação, ligado à periodização. Eu cheguei a ter a oportunidade, na época da Gama Filho, a fazer, junto com um colega, fazer uma periodização relacionada à corrida de rua, ok? E o que ficou em destaque entre essas décadas e questões de autores que ficam em destaque ligados à comunidade científica de treino, nessa maneira de defender não só também o Machiavelli, mas defender a todos em questão disso. Mas uma coisa importante, eu até brincava com o professor, falava que as pessoas falam, como eu falei, a teoria Machiavelliana, que eu falei, Machiavelli. Mas a introdução, você veria a história dele, o currículo dele. Muitas vezes as pessoas citam ali, colocam ele como destaque, deve ser porque ele é socialista. Aí é lógico que ele fica em destaque em 1950, a comunicação de massa. E isso aí é uma questão de golpe político, né? Em questão, mas questões convenientes. Você pode ver outros autores, tem alguns que estão em destaque, que também destacam mais o campo da ou seja, a questão da neurociência, neuromotor, o processo neuromotor, desculpe falar, neuromotor, e ao campo de procedência, né? Que coloca as questões superiores. Então, quando nós falamos sobre treinamento esportivo, nós pensamos logo no Machiavelli, os conceitos em destaque. É lógico que ele em questões de pontas para alguns que não estudaram, não quero falar que estudaram, mas muitas vezes gostaram do conceito. O último, alguns colocam até o Bompa ali, que fica em 1990, sobre treinamento esportivo. Essa é eis a questão, né? Porque quando começamos a fazer a literatura, os campos teóricos, a maioria dos autores tinha uma referência maior em questão do Machiavelli, mas tinham outros autores. O Ozin, como é que eu estou pronunciando o Ozin? Então, destaca. É lógico que também tem o Tubino que coloca uma escala, né, periódica, eu sei, com respeito a ele, aqui nas questões nós colocam os campos de reitorias e eleições ligado à universidade e as diferenças. É lógico que nós conceituamos assim, adaptação geral. A questão é essa, a adaptação geral que ocorre, né? Tem a questão da pré-preparação. Tem alguns que colocam adaptando pré-preparação e preparação. Tem a pré-preparação e a preparação. Aí nós vamos entender o campo pré-científico e pós-científico, que aí entra essas questões ligadas à pós-modernidade, que podemos entender o próprio Lopes. Quando nós olhamos algumas periodizações da década de 50, ou seja, ou antes ou depois, nos coloca fatores que vão relacionar essa crise entre o campo pré-científico e o campo pós-científico, ligado à contribuição científica. Ok? Eu quero dizer, entre os conceitos de periodização de treinamento, os campos consecutivos de produção, ou seja, renda, rentabilidade ligado à competição, à especificação, à operação especial, à operação adaptativa, à operação, ou seja, de transitória, descanso ativo. Quero dizer que eu cheguei para bater um papo sobre superiorização, a gente coloca fatores importantes, ok? Então deixo essa questão para a questão para nós citarmos os autores, mas lermos, por exemplo. É lógico que os autores muitas vezes que colocaram como referência até o livro dele, do Machiavelli, é um branco, eu cheguei a mostrar, em branquinho, 1991, ali, é lógico, traduzido por um outro autor, e coloca em destaque. Agora, não sei se a tradução foi certa, mas a União Soviética, a Rússia, tinha esses paradoxos. Por isso que eu tenho alguns livros aqui, eu falo sobre a Espanha, falo sobre a China, falo sobre a Rússia, porque no campo da metodologia científica, é lógico, nós temos esse conhecimento universitário. Esse campo vai enriquecer a universidade e os seus campos periódicos, pré-periódicos e pós-periódicos.
A periodização o quê? Periodização é um período consecutivo, que eu devo alcançar as minhas metas e objetivos a serem sucessivamente programados diante de fatores que venham ser emergentes, diante de fatos históricos e a sua própria programação. Aonde há uma periodização, há um ciclo a ser reinado. Esse ciclo a ser reinado é o ciclo que eu devo refazer e fazer todos os dias, porque haja cálculo, mas haja empregabilidade entre os fatores que vão aspirar. As questões entre o sujeito e a sua coletividade, entre o esporte e a sua coletividade. Embora a porcentagem e a percentagem se liga na questão da periodização nos campos históricos e fatores históricos. É lógico que se eu comparar Platonov com o próprio Machiavelli, eu vou ver que vai haver fatores pedagógicos muito importantes. Eu posso falar pedagogia, porque o próprio Platonov coloca no seu currículo, pedagogo, que relaciona a tradução. Vamos ver a quem coloca esses planos ligados ao campo curricular. Quando nós citamos algum autor aqui, vocês podem colocar, depois colocar, contestar, interpretar, colocar os seus comentários, ou conversar com um professor que já passou a discutir comigo sobre esse assunto. Discutir não é violência, debater. A banca são todos os dias, diários, no campo universitário. Mas o fator importante que ele colocou ali, que nos coloca uma maneira de autonomia que eu quero colocar. É a questão aqui que eu falo sobre a aventura universitária, que teve vários autores aqui que participaram da minha grade curricular. Sendo uma graduaçãozinha, né? Ou seja, um organismo bem pequenininho, nos coloca uma característica bem diferente, mas eu tive a oportunidade de aproveitar o tempo para ver debates e também fazer a sala de musculação e a sala de aula com meio de laboratório, não um campo comportamental, né? Mas nos coloca fatores importantes. Entre essa gerência entre adaptação, essa gerência entre especificação, essa gerência entre transição, essa gerência entre competição. Tem competição alvo, dupla, aí vai por aí vai. Ok? Então entre essa consequência há contradições, mas as contradições é lógico que você vai colocando gradativamente os campos periódicos. Todas há um conceito orgânico. Todas têm uma teoria potencialista, como eu falei. A teoria potencialista é ligada ao campo real, inserido, a data, os campos de ciclos de data existenciais. Nos coloca uma qualidade intrínseca e extrínseca, que vem a favorecer não só o treinado, mas o que está treinando. O que está treinado, ou seja, coloca já outra questão de reflexões, porque o que está treinado ele vai aprender mais ainda em questões de estímulo e resposta, porque a adaptação nos coloca fatores importantes eminentes. Então, a questão assim que vem alguns tipos de partidos, ou seja, nações, a Cuba pelo menos ali também, outras questões que alguns falaram que foram para Cuba, né? Chegaram lá, não tinha nem nada para comer, alguns colegas, mas nos coloca fatores internos e externos, okay? Entre esses campos importantes. É lógico que eu não posso falar com o professor. É lógico que eu chegar aqui na instituição e falar que eu fui em Cuba, onde eu estou inserido, pode haver o quê? Perplexidade. Pode não acreditar. Tem várias pessoas que vão e voltam. Eu lembro que tempos atrás que eu trabalhava aqui no Espírito Santo, ou seja, Vila Velha, Vitória, tinha pessoas que tinham esse meio de comunicação Wi-Fi, as telas digitais, telefone, orelhão na época. Você vê orelhão. Nunca soube que o orelhão podia ligar lá, podia, até mais fácil ainda, você colocava lá a fichinha, né, colocava lá e mandava ver, até melhor bater um papo, ainda melhor, ok? Então são fatores importantes. Então a questão de os campos machiavellianos, eu quero dizer autonomia, ok? Qualquer destaque entre o campo pré-científico e pós-científico, o campo arcaico, moderno e pós-moderno. Essa maneira, a mistura, aonde há uma existência, há um passado. Aonde há uma dominância, há um passado. Mas eu tenho que dominar o passado também como referência e colocar as minhas interpretações e conceitos. É lógico que eu vou colocar lá o que Bompa colocou, é lógico. Mas eu posso colocar também questões ou seja, em anexos, as minhas experiências vividas. É lógico que eu posso tirar uma vírgula, coloco uma vírgula lá para conversar, para dialogar. Esse bate-papo. É lógico que a reitora ou o reitor falar comigo. Tempos atrás falou, não fale nada, fala o que está escrito aqui. Não teve como, é o costume de autonomia. É um hábito. Segundo Bourdieu, Pierre Bourdieu ou Pierre Delavire.